A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez ao vivo nesta noite, para nós juntos dar início à nossa escola bíblica no ar, pois nós vamos fazer hoje, por motivos superiores, nós vamos fazer hoje a nossa escola bíblica dominical, e sábado nós fazemos um culto de adoração e louvor, pois no outro sábado voltamos ao normal, para a glória de Deus, nós voltamos ao normal, no nosso culto de adoração, no nosso culto de escola dominical. Mas hoje nós vamos estudar a lição de número 6 desta noite. Nós vamos estudar a lição de número 6. Paulo no poder do Espírito Santo. Pai Senhor, meu diácono, irmão Vinícius, Pai diácono da Senhor. igreja. Graças Amém. a Deus, está conosco nessa noite. E logo mais nosso presbítero, irmão Manassés, direto de Manaus, vai estar também conosco, trazendo também, junto com o nosso diácono, irmão Manassés, o ensinamento da palavra de Deus. E a todos que estão aí, nós já agradecemos a presença de todos que estão entrando, que vão entrar ainda, o que sempre está conosco. Aí, por motivo superior, nossa escola vai ser hoje. Amém? Mas no próximo sábado, o outro sábado, nós vamos continuar no sábado para a glória de Deus. Então, nesta noite, se apresente para o povo aí, meu diácono, irmão Vinícius. Amém, servo de Deus, Pai do Senhor, irmão Renato. Tá me escutando bem? Amém, amém, tá bem, amém. Amém, Pai do Senhor, povo de Deus. Louvamos a Deus, irmãos, por esta oportunidade feliz. Queremos desde já agradecer, não é? O convite do nosso irmão Renato, o honroso convite de poder estar aprendendo com os irmãos, não é? Eu costumo dizer, irmão Renato, que a gente não traz o ensinamento, a gente compartilha o conhecimento, não é? Então estaremos nessa noite compartilhando o conhecimento juntamente com o nosso irmão Renato, o presbítero, que estará entrando também o nosso irmão Manassés, presbítero da igreja. Para mim é uma satisfação e estamos aqui nesta noite para adorarmos a Deus e aprendermos a sua santa palavra. Amém, irmão Renato? Servo de Deus. Estamos juntos. Apresentar a lição, irmão? Enquanto isso, vamos ganhando tempo, vamos apresentar logo a lição. Sim, senhor, sim, senhor. O senhor manda, a gente obedece. É isso. Nós somos Amém. Pronto. Queridos irmãos, a gente está hoje, não é? Com a lição de número 6, não é? Que fala acerca de Paulo no poder do Espírito Santo. É verdade que essa lição estará sendo estudada no próximo domingo, dia 7 de novembro de 2021, mas por motivo superior, assim como também o nosso irmão Renato já falou aos irmãos, estaremos estudando antecipadamente, não é? Nesta semana, nesta quarta-feira. Tá certo, meus irmãos? Então, estamos diante da sexta lição desse quarto trimestre, Paulo no poder do Espírito Santo. Não é? Temos o texto áureo aqui, meus irmãos. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. A verdade prática, meus irmãos, nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é, irmãos? A leitura bíblica em classe está contido no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de 1 a 7. E posterior estaremos, o irmão Renato estará aí designando o que estará lendo, não é? Ou o presbítero, ou ele mesmo. Estaremos aqui para cooperar com os irmãos, tá certo? O objetivo geral, irmãos, desta lição, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos são 3. São eles: expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo e o terceiro, não menos importante, apresentar
a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Amém? Temos aqui os primeiros tópicos, né? Que estaremos salientando aqui aos irmãos para darmos início, não é? Apresentando a lição. O primeiro ponto, meus irmãos, o primeiro tópico nos fala pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. O segundo tópico, nós vemos aqui o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro ponto, meus irmãos, fala a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Amém, irmão Reinaldo? Está aí a apresentação de antemão da nossa sexta lição que estaremos estudando nesta noite. Amém, graças a Deus. Ô, meu presbítero, ontem nós estávamos numa live, meu diácono, nós estávamos numa live ontem com o Caio, ele até citou Sim, seu nome. Caio, Aí, uma bênção. aí o irmão Jacques estava louvando ao Senhor e ele botou uma mensagem, disse assim, eu estou indo me matar agora, o rapaz. Eu peguei uma faca que vou Misericórdia. tirar minha vida agora, porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sou desprezado por todo mundo. A gente pegou, pediu para o irmão parar, orou. E nessa oração, a live, de repente, parou a live, ficou tudo escuro. E a gente Misericórdia, ficou mano. preocupado para saber o que aconteceu com o rapaz. Depois ele voltou novamente, pedindo para aceitar Jesus. E no final, conversei com ele, ele disse, não, irmão, eu ia me matar mesmo, tinha tirado uma faca, ia me matar. E Jesus fez uma obra. Veja como uma live é tão importante. Levar a Glória a palavra. Deus. Caio estava trazendo uma mensagem cristocêntrica, trazendo ali sobre a crucificação de Jesus, uma mensagem tremenda. Aí nós vemos isso. A transformação que Deus fez mudou aquele rapaz que ia tirar sua própria vida, depois que está glorificando, exaltando o nome de Jesus. E na nossa live, também na nossa escola, sempre a gente tem 2 irmãos para cantar, mas hoje, por motivo de ter culto, o horário, eles estão no culto, mas sempre na nossa escola nós trazemos alguns irmãos para cantar, antes de começar a palavra. Nós vamos dar mais alguns minutinhos para o nosso irmão Manassés. Se ele não chegar, Sim, o Senhor. senhor começa, depois ele continua com o senhor, tá certo? Em nome de Aí, Jesus, vamos aqui. Vamos junto. o senhor começa fazendo a leitura bíblica, o senhor pode Sim, fazer isso? senhor. Sim, senhor. Meu irmão Renato, se me permita, antes de fazermos a leitura, Fica à falar algo vontade, meu irmão. a respeito Fica à do vontade. que o Senhor nos falou agora, né? Da importância, né, de uma live, da importância de um coração disposto a fazer a obra de Deus, não é? Mesmo ainda que seja no âmbito das redes sociais, mas que Deus se utiliza de uma forma tremenda, irmãos, não é? Então nós vemos a rede social hoje como um canal para quem sabe utilizar de muita bênção, né? A gente vê aí o exemplo que o Senhor deu do irmão que estava prestes a tirar a própria vida, mas Deus interviu, não é? E Deus quebrou o arco do forte, não é? E libertou. Isso é importante, irmãos. Então, vale a pena, não é, fazer a obra de Deus, vale a pena ter compromisso com a sua palavra, e a gente observa de antemão que Deus livrou, não é, irmãos? Sabemos que a honra, a glória é tudo para Deus, mas Deus se utilizou de vocês. Deus se utilizou de vocês. Então vocês estavam na brecha, na hora certa, no momento certo, não é? E Deus se utilizou de vocês. Então, de antemão, que Deus continue abençoando o Senhor, irmão Renato, não é? O nosso irmão Caio, servo de Deus, conheço demais, amo de coração mesmo, a Caio é um amigão. Amém? Pronto. Gente boa, gente Podemos boa demais. ler a leitura, irmão Renato? Fica à vontade, meu irmão. Sim, senhor. Queridos irmãos, como já apresentado a lição, não é? Para quem não está de posse da lição bíblica, não é? O texto que estaremos lendo neste instante encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 a 7, tá certo? Estaremos discorrendo aqui da leitura bíblica em classe. E nos diz a santa palavra de Deus. E sucedeu que, entrando Apolo
Repetindo, meus irmãos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 3. E perguntou-lhes: Então, em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Cristo, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, e no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Ora ao Senhor, Essa é a leitura bíblica, então. Senhor? ora ao Senhor, né? Sim, senhor, irmão Renato. Vamos lá. Oremos assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Jesus, nesta noite, reunidos diante da Tua presença, te louvando, ó Deus, por esta importante oportunidade que o Senhor nos garante nesse instante, de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor. Hoje estamos com a sexta lição desta lição tão maravilhosa falando acerca do apóstolo Paulo. Pai, continua conosco. Veja os teus filhos que estarão sendo também impactados, que estarão recebendo a palavra, que estarão aprendendo nesta noite. Ó Pai, veja o teu servo, o presbítero Manassés, que por esse instante estará entrando também. Veja os teus filhos, Senhor, que estarão aprendendo. Continua com as tuas mãos estendidas, veja o teu servo irmão Renato, continua abençoando em tudo. Ser conosco nesta noite, Senhor. Toma frente para a glória e honra do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. O nosso presbítero já mandou uma mensagem. Eu acho que em breve ele estará entrando com o nosso irmão. Amém. E o senhor quiser já ir começando, trazendo alguns pontos da lição, fica à vontade. Pronto. Amém, irmão Renato. Vamos dar início enquanto o nosso presbítero está se organizando para poder também estar cooperando com este trabalho. Queridos irmãos, como já falamos, né, estamos diante da sexta lição, não é? Já tivemos 5 lições que antecederam esse estudo, meus irmãos, não é? Tivemos 5 lições maravilhosas. Tivemos a primeira lição, dando uma recapitulada rápida, irmão Renato, né? Tivemos a primeira lição falando o mundo do apóstolo Paulo. A segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. A terceira lição, a convenção de Saulo de Tarso. A quarta lição, a vocação para ser apóstolo. A quinta lição, que foi a semana passada, Jesus Cristo, este crucificado, não é? E nesta noite estaremos estudando a sexta lição, Paulo no poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, antes de adentrarmos, não é, o primeiro tópico que estaremos discorrendo nesta noite com a graça de Deus e a vossa oração, queremos trazer um pouco, meus irmãos, acerca da vida deste homem, não é? Deste importante homem que fora Paulo, para a obra de Deus, para aqueles dias e, por que não dizer, para os nossos dias hoje. Porque, queridos irmãos, observe que o apóstolo Paulo, não é, foi um homem, de certa forma,
que teve uma expressão grande, não é, irmãos? Tendo em vista que o mesmo, não é, era doutor, um homem conceituadíssimo naqueles dias, não é? Aprendendo de quem? Aprendendo ao pé de Gamaliel, não é? Frequentou a melhor faculdade farisaica daquela época e Paulo, de certa forma, meus irmãos, ele tinha uma certa bagagem, como nós falamos na nossa linguagem nordestina, né? Paulo tinha uma certa bagagem. Mas Deus resolvera, aprove a Deus, chamar a este homem, né? Dar-lhe uma missão que não foi fácil, irmã Renata, não é? Não foi fácil, mas ele desempenhou a missão a qual foi confiada da melhor maneira possível. E hoje estamos diante, né, irmãos, da Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo, ele escrevera 13 cartas, meus irmãos, não é? Então, a gente vê que o homem teve história. Primeiramente, Deus, não é? E segundo, a sua boa vontade, o encontro que Deus teve com esse homem para a avançar no que diz respeito ao reino de Deus, não é? Mas vamos, sem mais delongas, adentrar a lição nesse instante. Queridos irmãos, o primeiro ponto, o primeiro tópico, nos fala pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Já neste primeiro tópico, irmãos, eu quero salientar, com a graça de Deus, não é, o significado, observe bem, o significado da palavra poder. O que significa poder? Aí a gente tem aqui umas definições que queremos, com a graça de Deus, passar para os irmãos. Observe, meus irmãos, que esta palavra poder, ela é derivada do latim, não é? Ela deriva-se do latim, que a expressão diz possu, poté, potei, posse, portere, o mesmo que ser capaz e ter a capacidade de. Então, esta palavra ela é derivada do latim, que tem um significado é o mesmo que ser capaz, ter a capacidade de. Então, quando nós falamos de poder, nós queremos dizer que aquela pessoa ou aquele a quem está no poder, ele tem a capacidade, não é? Ele é capaz de realizar aquela situação para a qual lhe foi confiado. Então, são essa palavra importante que quero, antes de adentrarmos no estudo mais aprofundado, não é, irmãos? Trazer esta definição a respeito do poder, tá certo? E também esta palavra, meus irmãos, poder, ela também é conhecida no grego, não é? Ela tem a raiz do grego, que significa dunamis. Então, poder é o mesmo que dunamis, que significa o poder expressivo do Espírito Santo com a conotação de dinamite. Então, quando nós falamos de poder no grego, faz referência a uma expressão de dinamite, não é? E quando se fala de dinamite, a gente entende, meus irmãos, a gente já associa a explosão, não é, irmãos? Quando se fala de dinamite, de dunamis, do grego, não é? Fala-se de explosão. Então, o que aconteceu com Paulo naqueles dias, meus irmãos, foi justamente isso. Deus o capacitara, não é, irmãos? Deu-lhe a capacidade e lhe fez capaz de exercer, não é, aquele importante ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos adentrar o primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, o livro de Atos nos mostra que, após a sua convenção, Paulo ficou alguns dias
com os discípulos que estavam em Damasco. Observe, meus irmãos, que logo após, não é, a convenção do apóstolo, ou logo após a conversão de Saulo de Tarso, não é, irmãos? Ele permaneceu ali em Damasco durante alguns dias, né? E depois disso, meus irmãos, diz a Bíblia que ele começou a pregar a Cristo. Começou a pregar a Cristo nas sinagogas. Observe, meus irmãos, que ele recebeu da parte de Deus, não é? Esta capacidade, não é? Quando Ananias estendeu a mão ali, como os irmãos já têm o conhecimento, não é? Ele foi curado da sua cegueira e ele foi, de certa forma, meus irmãos, cheio do Espírito Santo. A gente pode observar isso, meus irmãos, esse texto que falamos acerca do ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 17, que quero citar aos irmãos nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus, Atos 9, e versículo de número 17. Então, Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, olha aí, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, veja aí, irmãos, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Está aqui, meus irmãos, neste versículo de número 17, o marco. Este versículo de número 17 mostra o momento exato a qual Paulo foi cheio do Espírito Santo. Não é, irmãos? A qual Deus, naquele momento, já começara a trabalhar em sua vida, lhe condicionando, lhe capacitando e, por que não dizer, lhe revestindo de poder para prosseguir com uma missão que não seria muito fácil, a gente vai ver mais à frente, mas que ele desempenhou com muita alegria. Observe, meus irmãos, que foi neste capítulo 9, versículo de número 17, a partir daquele momento que Paulo foi cheio do Espírito Santo. E quero, nessa oportunidade, irmão Renato, se o senhor me permitir, não é, falar um pouco a respeito disso, porque é inconcebível, não é? Essa é a verdade. É inconcebível uma pessoa realizar uma obra espiritual, entenda, uma obra de Deus, se ele não for cheio, ou seja, se não tiver nada de Deus. É como que impossível. Porque, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder. Então é inconcebível, não é? É inconcebível que uma pessoa que não seja cheia, no sentido... Olha, irmão, veja bem, eu quero explicar aos irmãos que não necessariamente aquelas pessoas que sejam batizadas ou não. A verdade é que quando nós aceitamos a Cristo, não é? Nós já recebemos, não é, o Espírito Santo. Mas no que diz respeito ao batismo, aí já é uma outra área, já é uma outra importância. Mas nós estamos falando no sentido do ser cheio. Porque, irmão Renato, entenda, e os irmãos que nos ouvem, uma pessoa pode pregar, anunciar a palavra de Deus com muita ousadia e não necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. Ou não. A gente tem vários exemplos de irmãos que desempenham com muita e honrosa graça da parte de Deus, não é? A pregação e é uma bênção, e a gente pergunta àquele irmão se ele é batizado ou a gente já conhece já a situação, e a gente vê, irmãos, a atuação do Espírito Santo de forma maravilhosa. Mas isso não quer dizer que nós não devamos, não é? Que nós não devamos pedir, buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder.
Mas voltando ao ponto que estavam meditando e estamos meditando, é no que diz respeito, meus irmãos, a desempenhar a obra de Deus. Se não tiver, se não vier da parte de Deus, não é? Esta graça, não é? Esta imposição, de certa forma, em nossa vida, a gente não consegue realizar a obra de Deus. Não é, irmãos? Não consegue. Mas nós só conseguimos, hoje em nossos dias, porque pela misericórdia nós temos a graça de Deus e temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Então é esta palavra que queremos, de antemão, falar para corroborar com aquilo que estamos falando. Tá certo, meus irmãos? Vamos dando prosseguimento aqui. E logo, dando continuidade lá, irmãos, ao primeiro tópico e o primeiro subtópico. E logo em seguida ele pregava Jesus que este era filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Veja que interessante, irmão Renato. Veja, Paulo depois, não é, de sair dali, ele se dirige ou sobe a Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, meus irmãos, ele falava a palavra. Que palavra? A palavra de Deus, não é? A palavra acerca de Jesus. Paulo trazia uma mensagem cristocêntrica. O que é isso? Cristo como centro da mensagem. Então ele chegou em Jerusalém e trazia a palavra de Deus, não é? Com muita ousadia. Glória ao nome de Jesus por isso. Eu acho interessante, irmão Renato, é o trabalhar de Deus na vida do homem. Muitas vezes o homem ele é tão assim, não gosta muito de se envolver com algumas coisas, né? Um pouco tímido, tal. Mas, irmão Renato, quando Deus resolve trabalhar na vida do homem, o homem ele fica ousado. Mas a ousadia de uma forma boa, produtiva, irmãos. Não é? Então nós vemos o irmão Paulo aqui, o apóstolo, já chegando em Jerusalém, não é, irmãos? E falando com ousadia a palavra de Deus, pregando a Cristo ressuscitado, Cristo, Filho de Deus, não é? E aquilo ali, irmão Renato, naquela época, nos primeiros anos da igreja, era, de certa forma, algo impactante. Por quê? Porque o povo lembrava da vida preguiça de Paulo, de Saulo, não é? E por que não dizer também Paulo, que ele tinha os dois nomes, né? Então, veja bem, então o povo lembrava, principalmente os discípulos. Principalmente, a gente vai ver mais à frente uma certa rejeição, não é? A gente vai ver mais à frente uma certa rejeição lá na frente, quando ele volta novamente, não é? A Jerusalém e novamente anuncia a palavra. A gente vai ver uma rejeição entre os irmãos. Por quê? Porque os irmãos lembravam de Saulo, né? Da antiguidade, o que ele foi para a igreja na antiguidade, antes de se converter, um perseguidor, antes de se converter, né? De certa forma, tomava carta, né? E saía a prender os crentes em outras cidades e trazer para Jerusalém. Então ele era um homem temido. Depois da obra acontecer, Paulo já convertido e agora voltando a Jerusalém, era como se fosse uma espécie, Renato, de choque. Você já imaginou um homem que outrora era perseguidor, não é? Um homem que outrora era rígido, não é? Os irmãos sabem que Paulo ele foi formado na melhor faculdade farisaica daquela época, não é? Era um homem que aprendeu ao pé de Gamaliel, um homem instruído na Torá. Louvado seja o nome de Jesus. Mas agora, Paulo estava à disposição de Jesus para fazer a sua obra. Então era um choque, não é? O povo botava Paulo na balança e via assim, eu disse, olha, fica difícil acreditar. Mas eu quero, nessa oportunidade, irmão Renato, fala só um pouquinho, né, o que Deus fala ao nosso coração. Quando Deus faz a obra, irmão. Aleluia.
é algo tremendo. Porque Deus trabalha, irmão Renato. A gente aprendeu lá na escola bíblica dominical outro dia, o senhor estava lá. Deus trabalha no caráter do homem. Aleluia. O caráter de Paulo estava transformado. A mudança não foi de fora para dentro, a mudança foi de dentro para fora. Aleluia. Paulo já não era aquele, Saulo já não era aquele perseguidor, mas tinha consciência, aleluia, que precisava fazer algo para o reino de Deus. Nem que para isso sofresse, nem que para isso padecesse como aconteceu, mas para a glória de Deus. Fale, irmão Renato. A Bíblia diz que o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Houve uma Isso. transformação, uma metamorfose na vida de Paulo por completo. Não ficou, vamos dizer, sobra para evasão das coisas do mundo, para as coisas que ele fazia. Deus fez uma metamorfose por completo, uma mudança geral na vida de Paulo. Foi transformada a água do vinho, nós podemos dizer. Porque a palavra cruz entrou. A Bíblia diz que a palavra penetra até a divisa da alma e do espírito, juntas e medula. Então, Paulo foi convertido, como a gente falou lá na lição, não me lembro se foi lá ou se foi lá em Rua da Regeneração, que o irmão perguntou, Paulo foi convertido ou Paulo se converteu? Paulo foi convertido, irmão. Porque ali foi, isso. Deus teve que ir pessoalmente até a Paulo. Isso. Amém, irmão? Pode continuar, meu irmão, Tiago. Amém, Renato. Muito obrigado. Então a gente vê que realmente houve a ação de Deus na vida do homem, né? E quando há a intervenção de Deus na vida do homem, irmão Renato, a gente só lembra do capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. A gente só lembra de quem? A gente só lembra de Zaqueu, não é? A mudança de atitude, né? Por ocasião, quando Jesus chega lá, Zaqueu desce, recebe Jesus, Jesus vai para a casa de Zaqueu, e quando Jesus está na casa de Zaqueu, ele começa a dizer, olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Sabe o que é isso, irmãos? É reconhecer. O trabalhar de Deus começara na vida de Zaqueu por ali. E observe que Zaqueu era conhecedor da lei. E ele não fez nada mais, nada menos do que a lei de Moisés dizia. E quando se trata a lei acerca do defraudar, tinha que ser restituído quadruplicado. Então, Zaqueu cumpriu conforme a lei estava estabelecida. Mas o que eu quero falar aqui não é acerca da lei, é acerca do que Deus faz na vida do homem. A mudança radical. Não é, irmãos? A mudança de dentro para fora. Louvado seja o nome de Jesus. Então foi isso, irmão Renato, que aconteceu na vida de Saulo de Tarso e posterior o apóstolo Paulo. Tá certo, irmãos? E era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo Paulo, não tinha outra missão senão pregar a Jesus este crucificado. Mas eu quero trazer aqui outra definição, irmão Renato. Nesse pequeno trecho do comentarista que lemos aqui, acerca de mover. O que é que significa a palavra mover? O que é que nos diz o dicionário Aurélio? Não é? O que é que nos diz o dicionário Aurélio acerca da palavra mover ou movido, né? Movido, mais precisamente. Movido quer dizer que se sente impelido, impulsionado, motivado por algo. O que foi que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Ele foi impelido, ele foi impulsionado e motivado por algo. Este algo aqui a gente pode, não é, irmãos, contextualizar. Este algo aqui foi Deus, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra movido significa dizer impelido, impulsionado, motivado.
Louvado seja o nome de Jesus. Então, só um homem impelido, impulsionado, motivado, pode realizar uma obra tão importante a qual o apóstolo Paulo ele fez. Diga, irmão Renato. Meu diácono, a irmã botou aqui, é pôr em movimento a palavra que o senhor estava falando aí. Ela é uma definição assim, pôr em movimento. E isso também, também. Então, movido, não é? Quer dizer também pôr em movimento. Mas neste contexto aqui que estamos lendo, não é? Que estamos estudando, quer dizer também impelido, impulsionado, motivado por algo. Então, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E observe, irmão Renato, que ele, não é? Paulo, ele não tinha outra missão. A cabeça dele não girava em torno de outra coisa a não ser, veja bem, a não ser pregar a Jesus e este crucificado. Aleluia! Para um homem que outrora fora perseguidor, agora já estava pregando a respeito do sacrifício expiatório de Cristo, dizendo: olha, Jesus morreu por nossos pecados. E esta palavra, irmãos, ele falava com muita ousadia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Vamos discorrendo mais à frente, irmão Renato. E ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Quem diz amém? Então veja a importância, meus irmãos. Foi o que falamos mais atrás, não é? Antes. Observe que ele só poderia trazer uma mensagem como trouxe se pelo Espírito de Deus. Ou seja, se movido pelo Espírito de Deus, se impulsionado ou motivado pelo Espírito de Deus. Então, esta palavra, não é? Que ele trazia, a pregação em si, não é? Uma pregação cristocêntrica, como Cristo como centro da mensagem, ele só poderia fazer porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo subtópico, irmão Renato, queremos também tratar neste instante, não é? Que fala acerca do caminho da pregação. Vamos lá. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco. E daí foi para Jerusalém. A gente vê isso lá nos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 18. Não teve uma recepção calorosa, foi o que falamos lá atrás. Porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, cadê? Os apóstolos ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Foi o que falamos. Observe que depois desse estágio lá na Arábia, que durou 3 anos, meus irmãos, 3 anos, 3 anos, não é? No deserto da Arábia, ele volta, passa por Damasco e depois sobe novamente a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele encontra, irmão Renato, embates. Ele encontra dificuldade. Mas o tempo que ele passou, de 3 anos, passou se aprimorando. O próprio Deus, o próprio Jesus o instruindo, ensinando, não é? Saulo agora já não era aquele Saulo de 3 anos atrás. Não, ele estava mais preparado ainda, não é? Para realizar a vontade de Deus. E a gente vê que quando ele chega em Jerusalém, ele encontra os embates. Irmão Renato, pode falar. Levantou a mão? Não? Pronto. Então vamos. Sim, senhor. Então a gente vê aí, meus irmãos, que ele, quando chega. Chamou Vamos dar continuidade. Então, quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, a gente observa que ele encontra, não é? Ele encontra ali certos embates, não é? E principalmente da cúpula religiosa, dos irmãos que ali estavam, não é? Em Damasco, em Jerusalém. Então ele não se sentiu, de certa forma, um pouco à vontade, né? A recepção não foi muito boa, né, irmão Renato? Porque o povo lembrava
de quem foi Saulo de Tarso. Né? Achavam que ele estava ali, de certa forma, enganando. Não, irmãos. Deus já tinha feito a obra na vida dele de forma maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas isso aí, irmão Renato, não o impediu. Ele não se sentiu desmotivado, não. Pelo contrário, ele começa agora a dar o seu testemunho. Aleluia. Não é? A igreja mãe o recebe, né? Com algumas ressalvas ali, mas ele tem a oportunidade e pregava ousadamente para os judeus, e não só para os judeus, também para os gregos, ou seja, ele aproveitou o ensejo, aproveitou a oportunidade e disse, agora vou dar o meu testemunho, aleluia, do que Deus, pela pessoa de Jesus, fez na vida dele. E ele pregava tanto a judeus, que ainda não eram cristãos, não é? Também, e aos gregos. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, não é? Então, ele pregava a palavra, e essa com ousadia. A gente vê mais à frente aí que Paulo anunciava a palavra de Deus com bastante ousadia. Louvado seja o nome de Jesus. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Ou seja, Paulo passou um tempo ali, não é? Fez a vontade de Deus e agora recebe uma revelação da parte de Jesus para seguir e ir mais à frente. A gente vê isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo 17 ao 18. Amém? Vamos mais à frente. Paulo e as duas viagens missionárias. Esse terceiro subponto, meus irmãos, fala acerca das duas viagens que Paulo, durante o seu ministério, né, aqui, ele realizou. Não é? A primeira viagem está contida ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando ali ele está com Barnabé, não é? E segue por ali, visitando as igrejas, e logo mais à frente, no capítulo 15, se não me engano, no versículo de número 36, fala da segunda viagem missionária de Paulo, né? Mas estaremos aprendendo a respeito também da primeira viagem missionária. Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, veja bem, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro importante. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, observe aí, irmãos, e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Então, por ocasião da primeira viagem missionária, Paulo estava ao lado de um homem importante também, irmãos, para o início da igreja, que fora Barnabé. Não é? Começaram ali na primeira viagem missionária e discorreram ali visitando cidades, não é? Passaram pela Antioquia, passaram pela Fenícia, passaram por Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Então eles retornam novamente a Antioquia, porque a obra da evangelização, não é? A igreja, não é? Cresceu em número, não é? Em gênero e em grau naqueles dias, não é? E eles voltaram a Antioquia e fizeram ali como um ponto central. E dali eles começavam a discorrer, né? Visitando outras cidades. E nessa viagem eles passaram por Listra, Troade, em Filipo e Tessalônica, Bereana e Atena, Corinto e, por fim, Éfeso. E em todas essas viagens, o Espírito Santo movia, olha a palavra de novo, irmão Renato, movia o ministério
de Paulo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aí a gente recapitula o que significa movido. Movido é impelido, impulsionado e motivado. Tá certo, meus irmãos? Em síntese, este primeiro tópico fala: nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho da pregação. Ou seja, Paulo foi usado poderosamente, passando pela primeira viagem missionária, por ocasião de estar próximo junto a Barnabé, não é? E ali anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E depois, por ocasião da segunda viagem missionária, a obra só cresceu. Paulo foi usado poderosamente nessas duas primeiras viagens para a glória do nome de Jesus. Amém, irmão Renato? Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro tópico. Se o senhor permitir, a gente dá continuidade ao segundo, enquanto o nosso presbítero não entra na live. Amém? Amém. Pronto. Vamos dando aqui, meus irmãos, prosseguimento a o segundo tópico. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O primeiro subtópico nos diz: Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, separou-se com um grupo, quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. O que é isso, meus irmãos? Observe, meus irmãos, que depois que Paulo separa-se ali de Barnabé, não é? Houve ali um certo desentendimento um pouco entre os dois, mas eu costumo dizer, irmão Renato, que a obra só ganhou, porque ao invés de um lugar ser evangelizado, 2 lugares foram evangelizados, não é? Barnabé chamou João Marcos e Paulo seguiu com Silas e foi para outro lugar, e a obra de Deus cresceu, prosperou, não é? Depois disso, a gente observa que quando o apóstolo chega em Éfeso, na cidade de Éfeso, se depara com alguns discípulos. Estes discípulos seguiam a Apolo. Quem fora Apolo? Apolo era um judeu, não é? Um judeu que vivia em uma cidade, não é? Deixa eu ver aqui se eu acho a cidade de onde era Apolo. Estávamos vendo aqui. Deixa eu ver aqui, irmão Renato. Glória a Deus. Pronto, é porque fugiu um pouco da mente de onde era Apolo. Mas voltando aqui ao raciocínio, para a gente não se perder, não é? Então veja bem, quando Paulo chega em Éfeso, se encontra com alguns discípulos de Apolo, né? Alguns discípulos de Apolo, que Apolo seguia a João Batista, segundo alguns estudiosos, distante, né? Se identificou com a mensagem de João Batista, né? E já tinha ali alguns discípulos também, não é? Então, eles só conheciam, irmão Renato, o batismo, só conhecia o batismo de João, e eram batizados no batismo de João. Não conhecia, não é? A respeito da doutrina do Espírito Santo, eles ainda não tinham conhecimento. Já pregavam a Cristo,
mas ainda não conhecia no que diz respeito ao Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Eles não tinham este conhecimento. Mas observe que quando o apóstolo chega em Éfeso e observa esses homens lá, segundo a lição diz que era uns 12 homens, não é? E pergunta a eles, olha, vocês conhecem acerca do Espírito Santo? Ele disse, a gente nunca também ouviu falar, não é? Então Paulo se aproxima, estende a mão, olha aí, Paulo aproxima-se dele, estende a mão, e a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, profetizavam, olha aí, irmão Renato, profetizavam e falavam em línguas. Aí a gente traz a importância, meus irmãos, do ensino. Porque, vejam, eles já pregavam a Cristo, mas ainda não tinham conhecimento da descida do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo vem, chega em Éfeso, aproxima-se deles e fala a novidade, dizendo, olha, tem algo diferente aí. Vocês ainda não conhecem. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Paulo faz menção da novidade de Deus, que era a descida do Espírito Santo, eles receberam a palavra de bom grado, irmãos, e foram cheios do Espírito Santo, profetizavam, e não só isso, falavam em línguas. Ou seja, meus irmãos, foram revestidos de poder. E agora, meus irmãos, a obra naqueles dias só cresceu ainda mais. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmão Renato, o importante, o interessante é que quando a gente vai aprendendo, vai assimilando a palavra, vai se alimentando, meus irmãos, não é? A gente vai aprendendo e vai se enchendo de Deus. E o que é que temos a ganhar? A graça da parte de Deus, conhecimento da parte do Senhor, e a obra também só tende a ganhar. Tendo em vista, meus irmãos, que o trabalho lá em Éfeso, né, meus irmãos, cresceu sobremaneira. Cresceu muito naqueles dias, não é? De forma, de uma grande expressão. O trabalho avançou bastante. Louvado seja o nome de Jesus. Eles já vinham fazendo a obra, irmão Renato, mas ainda faltava alguma coisa, né? Eles não tinham ainda o conhecimento. Mas Paulo chega com a palavra. Paulo chega com a novidade de Deus, dizendo, meus irmãos efésios, tem algo ainda de Deus para as vossas vidas. Quem sabe Paulo fez menção, meu irmão Renato, aleluia, do livro lá de Joel, não é? Do derramamento do Espírito, e anunciou ali a eles, e eles foram cheios. Louvado seja o nome de Jesus. E o interessante é que, no que diz respeito ao ser cheio, neste sentido, nesse contexto, é ser cheio mesmo, irmãos. Não é? É pregar a palavra com ousadia. Observe, meus irmãos e irmão Renato, que a gente vivencia dias, momentos difíceis da nossa vida, momentos de tribulação, não é? Mas no que diz respeito muitas vezes a uma oportunidade que Deus nos concede, não é? De ministrar uma palavra, de louvar um hino, a gente se alegra, a gente se anima, não é? A gente fala com ousadia, canta com alegria, e muitas vezes lá dentro de nós a situação não está muito boa. Há guerras, há conflitos, não é? Mas a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, é aquele que, independente de qualquer coisa, ele te impulsiona, ele te move, ele te impulsiona, ele te motiva, ele te impele. Louvado seja o nome de Jesus. E a obra não para, porque é para a honra, para a glória do nome de Jesus, que estamos habilitados a estarmos falando e anunciando a palavra de Deus com ousadia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais à frente aqui, irmão Renato. Segundo subtópico do segundo tópico, diz assim, é preciso crer, veja aí, irmãos, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ou seja, é preciso crer para receber o Espírito Santo.
é inconcebível uma pessoa receber da parte de Deus sem crer. Concorda comigo, irmão Renato? Com certeza. Aleluia. Então, para se crer, para se receber, tem que crer. Até porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a porta para se receber da parte de Deus é crer. Então, quando nós se aproximamos da parte de Deus, automaticamente nós estamos falando para Deus que cremos, não é? Então, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer. Ou seja, meus irmãos, é inconcebível a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, aqui já fala do batismo, receber o batismo com o Espírito Santo sem crer. É inconcebível. É inconcebível. É zero chance. Mas recebemos o batismo porque nós cremos, nós se aproximamos, e ao se aproximar, nós declaramos para Deus que estamos abertos, que acreditamos, e assim Deus acha, né? Nós achamos favor aos olhos de Deus e Deus concede conforme a sua vontade. Então, o escritor, o comentarista nos diz aqui: ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Então, para se receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro tem que passar por